É isso aí, é isso mesmo. Exatamente, lá vem Abel... Não vou, pelo amor de Deus, lá vem o Abelão, meu amigo. Abel Braga será o novo treinador do Fluminense. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. Abel Braga vai ser contratado. Eu tô meio sem palavras assim de início. Será o técnico, a notícia do GE. Globo, confirmada por uma série de outros veículos, ou seja, não deve demorar muito para a gente poder ter as notícias, inclusive sobre confirmação, sobre apresentação e etc. No caso de Abel Braga, a gente pode chegar à conclusão. Não pode chegar a conclusão nenhuma. Vamos lá. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora falar sobre Abel Braga. Vamos lá. Não me agrada, acho que já deu pra mostrar, né, a minha feição inicial e etc. E tudo que eu fiz aqui já mostrou que não me agrada Abel Braga pra esse ano. O treinador de 69 anos, vou dar a informação primeiro, depois eu venho com a minha análise, né? Se reuniu com a Mário Bittencourt ontem e acertou os detalhes finais e vai ser a quarta passagem dele pelo Fluminense, sendo que a última dele terminou no meio do ano de 2018, que ele pediu demissão, né? A penúltima dele foi a mais marcante, sem dúvida nenhuma. Foi quando ele foi tetracampeão brasileiro, né? Ganhou o quarto título brasileiro do Fluminense. Ficou do meio de 2011 ao meio de 2013. Abel Braga, enfim, teve notícia do Vitor Lessa também, como eu falei, vale destacar os dois casos. E bem, Abel Braga vem para treinar o Fluminense 10 anos depois, né, da conquista do tetracampeonato brasileiro, e o último trabalho dele foi no Internacional em 2020. Vamos lá, tá? Eu vou fazer o raio-x aqui, tem raio-x sim de treinador, teve raio-x de Roger, obviamente Marcão não faz muito sentido ter, né? Só a minha opinião já basta, né, nesse caso, porque ele não passou por outros clubes assim. Mas no caso de Abel Braga, vai ter raio-x, vai ter opinião aqui, a gente vai ter sim, em breve inclusive, confirmando, né, de fato, sendo anunciado, a gente traz raio-x aqui de Abel. Mas as minhas impressões iniciais, não me agradou, isso acho que tá bem óbvio, né? Abel Braga não me agradou, enfim, 69 anos, não acho que seja um treinador ultrapassado, assim, vamos lá. Sobre Abel, eu vou tentar resumir muito aqui a minha análise dele. Ele não é um Oswaldo de Oliveira, não é um caso igual o de Oswaldo de Oliveira, e não dá pra eu vir aqui pra pintar pra vocês um Oswaldo de Oliveira que era. O que era um Oswaldo de Oliveira? Um treinador velho, um treinador ultrapassado, arrogante e que claramente ia dar errado e deu. Então não vou ter aqui a mesma atitude que eu tive quando o Oswaldo de Oliveira assumiu, que eu vim pra cá chorar as minhas lágrimas de raiva. Mas tá muito longe até mesmo de ser um Roger Machado. Aí você fala, Gabriel, mas Roger não deu certo de nada aqui, exato. Que Roger Machado trazia algo diferente que poderia dar muito errado, como deu errado, mas ele tinha uma faísca de que poderia dar certo, implementando novas ideias, etc. Abel, a gente sabe exatamente o que vai vir. Abel, desde que saiu do Fluminense, ele treinou 17, 18, né? Desde que ele sai do Fluminense, ele treina um Flamengo em que ele venceu muito. Depois eu vou analisar melhor em raio-x, mas venceu muito, mas não o suficiente. E o segundo semestre daquele ano mostrou que não era o suficiente para aquele Flamengo. Treina um Cruzeiro, que aí convenhamos, né? Ele vai muito mal naquele Cruzeiro, muito mal mesmo. Treina quase um turno. Tem que ser lembrado isso. Abel Braga treinou o Cruzeiro em 2019, aquele Cruzeiro do rebaixamento, quase um turno. Vai muito mal. Venceu 3 vezes em 14 jogos, pô, isso é péssimo. Só não é pior ainda porque era aquele Cruzeiro que a gente sabia que ninguém ia dar certo. No Vasco, bizarro. O Vasco, acho que é o bizarro de Abel Braga, é o Vasco. O que ele fez, ele botar time reserva antes de paralisação de pandemia, dizer que foi lindo numa derrota contra o Flamengo, enfim, tudo isso. E o trabalho dele, que assim, se você quer se agarrar em alguma coisa pra dar esperança e diferente... A única coisa que me faz eu não chegar aqui igual Oswaldo, por exemplo, se agarrar no trabalho dele do Internacional de 2020. E por que isso? E por que você vai se agarrar no trabalho dele do Internacional de 2020? Porque foi o trabalho dele em que ele conseguiu ir longe. Ele conseguiu uma sequência muito grande,
principalmente depois que ele assume ali o Internacional, vai brigar pelo título, vai disputar o título, enfim. E por mais que tenha tido aquela quedazinha ali na reta final, principalmente a derrota pro Flamengo na penúltima rodada, né? Que é a derrota que tira o título do Internacional no final das contas, né? Se ele não tivesse perdido pro Flamengo, ele teria sido campeão brasileiro. Mas vamos destacar, ele na última rodada, Abel Braga não foi campeão brasileiro por centímetros do impedimento de Edenilson. 41 anos! Enfim. E aí assim, vamos lá. O que a gente tem que falar sobre Abel Braga? Qual o cenário que fica pra mim, tá? De impressão inicial. Eu vi algumas mensagens do WhatsApp, etc. Qualquer credibilidade do Fluminense, da gestão Mário Bittencourt e etc. a respeito de futebol cai muito com a contratação de Abel Braga. Repetindo, não é um Oswaldo de Oliveira, não é uma contratação horrorosa, bizarra e etc. Mas tá muito longe do que a gente gostaria. Eu diria que tá a quilômetros do que a gente gostaria. E tá longe do que seria o ideal, talvez, nesse momento. Abel Braga pode dar certo? Pode. Eu tô falando há 8 meses, 9 meses atrás, né? 9 meses vai bater 14 de março. Então, há 10 meses atrás, Abel Braga era líder do Brasileirão com pontos de diferença pra cima do Flamengo. Ganhando o Vasco por 2-0 em São Januário. Foi exatamente no dia 14. Há 10 meses atrás, Abel Braga, na rodada de número 36 do Brasileirão de 2020, estava vencendo, né, a rodada de número 36, um time que ele assumiu fora da zona de Libertadores, ele estava a 1 ponto à frente, ele era o líder do Brasileirão. Então não dá pra eu vir pra cá também falar que vai ser trágico, é a pior contratação da história do Fluminense, não é. Agora, há um ano atrás, antes desse trabalho do Inter, Abel Braga vinha de 3 trabalhos ruins. Um ruim, um muito ruim e um bizarro de ruim. E antes desse era do Fluminense. Então assim, eu vou ser bem sincero aqui sobre Abel Braga. Acho que a minha visão é muito essa assim. Parece um passo atrás. Parece um passo atrás. Se foi errado ou não, a gente não sabe. A gente não tem como adivinhar as coisas no futebol. De início parece errado. Eu não sou engenheiro de obra pronta. Eu vou falar, não, a gente tem que esperar pra ver. Não, a gente tem que esperar pra ver, de fato. Mas eu tenho que analisar antes aqui. Me parece um passo atrás do Fluminense. Não me parece que seja um passo na direção errada, por exemplo, né? Você pra fora do caminho. Não, tá dentro daquele perfil. Eu até escrevi isso logo assim que eu vi a notícia, eu vi até num grupo de WhatsApp, eu escrevi meio assim, ó. Pra mim é um erro. É um erro de escolha. Mas tá coerente que tá dentro do perfil. É exatamente... Alguém achava que o Fluminense ia trazer um treinador estrangeiro? Se achava, você tá delirando. Não é... Tô falando o que você quer. Tô falando o que a gente quer. Eu queria também. Eu queria uma novidade. Falei isso várias vezes. E o Fluminense tá abrindo mão de ter novidades. Mário Bittencourt já falou sobre isso algumas vezes, inclusive. Acho que ele não vai ser o treinador, o presidente que vai trazer a novidade no futebol do Fluminense. O Fluminense tá apostando que no mata-mata vai conseguir alguma coisa. Porque, assim, convenhamos, a chance do Fluminense, no final desse Brasileirão, terminar com... Brasileirão, no final do ano que vem, a gente tá com Abel ou sem Abel? Caindo pra um Boca Juniors, pra um grande time aí de fora do eixo Argentina-Brasil, ou pra um Palmeiras na Libertadores, nas quartas de final. Nas quartas de final de novo, cair na Copa do Brasil, cair pra um Flamengo, ou pra um Palmeiras, ou pra um Corinthians, alguma coisa assim. Está entre o 8º e 5º do Brasileirão, não custa muito não. Vai ser mais do que a gente fazia no período em que Abel Braga, inclusive, treinou, não vai? Vai. Mas dava pra fazer mais. O investimento tá sendo um pouco mais alto pra fazer mais. Eu quero muito queimar minha língua com Abel Braga. Quero muito que ele traga uma revolução. Como ele fez ali até em 2018, implementando aquele 3-5-2 que segurou o time na primeira divisão, praticamente, né? Depois que o Marcelo Oliveira vem, o time só rende no 3-5-2. Mas é muito pouco só ficar na primeira divisão. Aquele time de 2018 era horroroso, a gente sabe disso, né? Mas ainda assim é muito pouco ficar na primeira divisão. Abel Braga, pra mim, ele foi um grande treinador na carreira, e eu vou falar mais disso no raio-x. Mas não acho que era a opção certa pra esse momento. Torço muito pra estar errado. Mas é isso. Tem live agora, se você tá vendo isso daqui, eu tô em live lá no canal 20, eu e o Fio, tá?
Aqui, novamente, aqui eu dou a minha opinião, eu falo, etc, leio os comentários, mas lá a gente responde e interage. Até a próxima.